pessoal, tudo bem? Sou a professora Juliana Freitas. Essa é a nossa aula de número 12 e hoje a gente vai continuar fazendo a leitura e interpretação dos contos, tá bom? Então, o conto de hoje é ainda um conto que tem lá dentro do livro chamado Contos Brasileiros, mas também esse conto que a gente vai analisar hoje, A História de um Bode, faz parte de um livro chamado Alexandre e Outros Heróis, de Graciliano Ramos. Esse livro, que tem esses vários contos, vários causos, vamos dizer assim, do Alexandre, já foi analisado, já foi lido com vocês, com o professor Gênesis, um conto chamado O Papagaio Falador. Vocês lembram? Então, esse Papagaio Falador faz parte do mesmo livro, também do Graciliano Ramos, Alexandre e Outros Heróis. E na coletânea que a gente vem estudando, que é os contos brasileiros, essa coletânea, contém, então, 2 contos que fazem parte desse livro Alexandre e Outros Heróis, que é O Papagaio Falador, que a gente já analisou, e o que a gente vai analisar hoje, que se chama A História de um Bode. Então, esse conto faz parte de um livro de contos chamado Alexandre e Outros Heróis, de Graciliano Ramos, a gente já mencionou isso. Na primeira parte do livro, o próprio Alexandre conta histórias fantásticas às pessoas que estão na sua casa. 2 destes contos estão no livro Contos Brasileiros, que é o que a gente já mencionou, já analisou, falando já sobre isso, né? Então, o Papagaio Falador já foi analisado com o professor Gênesis, e A História de um Bode é o que a gente vai analisar hoje, tá bom? Então, é um conto do Graciliano Ramos. Vamos começar, então. Eu vou fazer nessa aula, para ficar mais dinâmica, um paralelo, né? Então, a gente vai começar com a leitura, depois da leitura, a gente vai... eu vou explicar um pouco, vou analisar essa parte do conto, a gente vai fazer comentários e volta para a leitura, tá bom? Assim, não ficando tão cansativa, tá joia? Então, vamos lá. Então, outro caso que tenha pensado em contar a vós missês é o do bode, anunciou Alexandre num domingo, sentado no banco do copiar. Podemos encaixá-lo aqui para matar tempo. Que diz, seu Firmino? O cego preto Firmino e mestre Caudêncio, curandeiro, os 2 ouvintes daquela tarde, sem falar em das dores e cesárea, entusiasmaram-se. Está certo, seu Alexandre, bote o bode para fora. Venha o bode, meu padrinho, exclamou das dores, batendo palmas. Alexandre tomou fôlego e principiou. Percebemos, então, nessa primeira parte que a gente já leu do conto, que a figura do Alexandre, né, que é o locutor da história, ela se mistura com o narrador. Então, quem está contando ali para nós é o Alexandre, e ele tem hora que ele se mistura, né? Então, essa figura do Alexandre é uma figura cuja identidade muito se discute, né? Disfarçado na figura do seu personagem. Então, ele é o narrador e ele é também o locutor das histórias, né? Tem hora que ele dá uma paradinha e a gente percebe isso não tanto nesse conto, mas a gente consegue perceber no conto que foi analisado com o professor Gênesis do Papagaio Falador, tá bom? Então, há a figura aqui do narrador, certo? Esse conto, então, se inicia com a apresentação de um caso de um personagem. Que personagem é esse, gente? Pensem comigo aí um pouquinho. Então, na apresentação ali do conto, ele vai contar uma história, ele até fala que ele vai contar essa história para matar o tempo, né? E ele pergunta a opinião das pessoas que estão ali com ele, para saber se as pessoas querem ouvir o que ele tem a dizer, né? Então, há essa apresentação da história, do conto, de um personagem. Que personagem é esse? O personagem... O bode, isso mesmo. Então, por isso que a história o conto se chama A História de um Bode. A gente vai conhecer a história desse bode, tá bom? Então, percebemos também, já nessa primeira parte que a gente leu, o emprego de palavras bem regionalistas, né? Que é um traço marcante da obra de Graciliano Ramos. Das obras também mais, assim, aclamadas, das obras mais conhecidas do Graciliano Ramos, se chama um livro chamado Vidas Secas, né, que ele conta a história de retirantes lá do Nordeste do Brasil, que estão passando por uma seca terrível e tem que se retirar mesmo da cidade que mora e vai para outro lugar. E
há nessa obra e também nos contos, tanto do Papagaio Falador, como esse que a gente vai analisar nessa aula, né? Então, há a presença de palavras regionalistas, de palavras que são pouco conhecidas, né, por nós, assim, né? Que, digamos assim, estamos dentro da cidade, né? No meio urbano, né? Então, essa parte aqui, você vai observar essas palavras ao longo de todo o conto, ao longo de todo o texto, né? Não só nessa primeira parte, tá bom? Então vamos lá, continuando. Agora eu volto para o conto para a leitura. Isso se deu pouco tempo depois da morte da onça. Os senhores se lembram? A onça que morreu de tristeza por falta de comida? Um ano depois, mais ou menos, havia lá na fazenda uma cabra que tinha sempre de uma barrigada 3 cabritos fornidos. 3 cabritos, pois não, 3 bichos que faziam gosto. Uma vez, porém, nasceu apenas um cabrito, mas tão grande como os 3 reunidos. Então, ele era tão grande como se fosse 3, né? E, na verdade, era só um. Tão grande que o pessoal da casa se admirou. E eu disse comigo, isto vai dar coisa. Era realmente um cabrito fora de marca, tanto que recomendei ao tratador das cabras. Deixe que este bicho mame todo o leite da mãe. Quero ver até que ponto ele cresce. Mamou e cresceu. Ficou um despotismo de cabrito. Ficou enorme, né? Grande. Nota-se aí a fantástica história já da Alexandre, né? Então, a gente já pode perceber que aqui já começa uma história diferente, né? Que faz com que seja um conto fantástico, né? O que faz, então? O que seria isso? O que faz esse conto ele ser fantástico? O que faz ele ser uma história interessante, assim, ao ponto de ter esse nome fantástico? E aí, pensaram? Já sabem a resposta? Alexandre, o que faz esse conto ser fantástico é que Alexandre conta, né, que certa vez na fazenda de seu pai nasceu um bode do tamanho de um cavalo. Alexandre é um vaqueiro contador de histórias inverossímeis, né? Esse fato da história ser inverossímil é o que faz ela ser fantástica, né? Ela é irreal, né? Não é uma verdade. A gente percebe que será que existe mesmo? Teria como, né, ser um bode do tamanho de um cavalo, né? Imaginem, né? São animais de espécies totalmente diferentes. E o Alexandre é conhecido, com certeza o professor Gênesis comentou com vocês no Papagaio Falador. Ele é conhecido por contar histórias, assim, fantásticas mesmo, histórias mentirosas, né, exageradas, vamos dizer assim. Então, ele é esse vaqueiro contador de histórias inverossímeis, e o fato da história ser inverossímil faz com que o conto seja totalmente fantástico, seja ficcional, uma história irreal. Vocês vão perceber mais ainda ao longo do texto, tá bom? Então, uma vez, porém, nasceu apenas um cabrito, mas tão grande como os 3 reunidos. Tão grande que o pessoal da casa se admirou. Então, estou tirando a partezinha aí inverossímil dentro do conto, tá bom? Então, continuamos. Vamos voltar para a leitura. Então, eu tinha uma ideia que parece maluca, mas os senhores vão ver que não era. Um animal daquele podia perder-se como bode comum, seu Gaudêncio. Podia, é uma pergunta, né, que ele faz. Não podia, foi o que pensei. Quando ele endureceu, botei-lhe os arreios e experimentei-o. Saltou muito, depois amunhecou. Lembra daquelas palavras que eu falei que é pouco desconhecida, regionais, né? Então, amunhecar a gente quase não usa aqui na cidade, vamos dizer assim, e significa fraquejar, tá? Então, ele está contando ali, né, o que estava acontecendo, da ideia que ele teve para o bode, né? E ele saltava demais, porém, depois de um tempo, ele fraquejou, ele amunhecou. E vi que ele ainda não aguentava carrego. Passado alguns meses, tornei a experimentar. Deu uns pinotes, correu feito um doido e aquietou-se. Achei que estava taludo, né? Então, taludo, palavra também desconhecida, diferente do nosso uso cotidiano aí. Ele estava com problemas, né? Significa isso. E comecei a ensiná-lo. Sim, senhores, deu um bom cavalo de fábrica, o melhor que vi até hoje.
Mandei fazer alguns arreios bonitos, enfeitados com argolas e fivelas de prata. E metido nos couros de perneiras, gibão e peitoral bem preparados. Não deixava o boi brabo na capoeira. Res. Então, quando ele fala esse res aí, é qualquer animal quadrúpede que sirva de alimentação humana, tá? Então, essa expressão significa isso. Em que eu passasse, os gadanhos estavam no chão. A minha fama correu o mundo. Não era por mim, não. Era por causa do bode. Talvez os senhores tenham ouvido falar nele. Não ouviram? Muito superior aos cavalos. Olha a história, gente. Ele está dizendo que o bode era superior aos cavalos, que além de ser do tamanho de um cavalo, ele ainda era melhor do que um próprio cavalo, né? Então ele vai continuando aí. Os cavalos correm e o bode saltava por cima dos alastrados e das macambiras, que é uma planta lá da caatinga. Por isso andava depressa. A dificuldade era a gente segurar-se no lombo dele. Eu lhe segurava, conhecia todas as manhas e caguetes do bicho. Quando me aprumava na cela, nem Deus me tirava de lá. Ora, numa vaquejada, então agora ele estava falando das qualidades do bode, né? Que ele era um bode extraordinário, maravilhoso, né? Melhor do que muitos cavalos. E aí agora ele vai contar a história, vai iniciar mesmo a parte em que é a história do bode mesmo, certo? Então vamos lá. Ora, numa vaquejada que houve na fazenda vieram todos os vaqueiros daquelas bandas. Meu pai matou meia dúzia de vacas e abriu pipas de vinho branco para quem quisesse beber. Nunca se tinha dado festa igual. Cesária estava lá, de roupa nova, brincos nas orelhas e chale vermelho com ramagens. Em Cesária, então é que ele chama a esposa para dar mais veracidade para a história que ele está contando, né? Então, dizendo que não é isso que aconteceu, Cesária, você pode confirmar o que eu estou dizendo. Ele faz isso dentro da narrativa, dentro do conto. Olha lá. É verdade, Alexandre, respondeu Cesária. Essa festa ficou guardada aqui dentro. Você apareceu de gibão, perneiras, peitoral e chapéu de couro, tudo brilhando, enfeitado de ouro. Exatamente, gritou Alexandre, tudo enfeitado de ouro. Trouxeram um bode arreado. Montei-me e pensei, vai ser uma desgraceira. Quem chegue perto de mim pode haver, mas quem passe adiante é que não. Esse bode, meus amigos, era do tamanho de um cavalo grande. Sim, senhores, do tamanho de um cavalo grande, muito barbudo e com um par de chifres perigosos, inconvenientes no princípio. A gente se metia na caatinga e ele enganchava as pontas nos cipós. Gastava tempo sem fim para se desembaraçar. Olha só. Mas como era um vivente caprichoso e não tinha nascido para correr, logo viu que pulando por cima dos pés de pau não se atrapalhava. E fazia um barulhão, soltava berros medonhos. Ora, muito bem, no dia da vaquejada, quando me escanchei e peguei na rédea, o bicho largou-se pelo pátio, como quem não quer e querendo, num passinho miúdo que não dava esperança. Os vaqueiros caçoavam de mim, né? Caçoavam também é uma palavra naquela pouco utilizada, né, no nosso dia a dia, mas é zoar, né? O nosso zoar aqui na cidade. Que figura, meu Deus! Era melhor que estivesse montado num cabo de vassoura. E eu calado, com pena deles todos, e o bode, no passinho curto, mangando dos cavalos. De repente, avistei uma novilha. Novilha é uma vaca nova, tá? Uma vaca jovem. Que não conhecia Mourão e gritei para os outros, aquela é minha. A resposta foi uma gargalhada, mas só ouvi o começo dela, porque 1 minuto depois estavam longe. Percebem? É isso mesmo. O bode que ia brincando, fazendo pouco dos cavalos, empinou-se e tomou vergonha. Foi um desespero. A novilha escapuliu-se. Escapulir-se é fugir, né? Ela saiu correndo, ligeira como o vento, e nós na rabada dela. Pega aqui, pega acolá. Íamos voando. Sim, senhores, voando. Que aquilo não era uma carreira. O mato me açoitava a cara e um assobio me entrava pelos ouvidos. Então, ele estava caminhando tão forte ali pelo mato ali que o mato estava passando no rosto dele, né? Batendo, açoitando no rosto.
e ele só escutava o barulho, tanto que esse bode corria. Não se enxergava nada, só uma nuvem de poeira e dentro da poeira os quartos da novilha. Então, só via a traseira, vamos dizer assim, da vaca. Nunca vi boi correr daquele jeito, parecia feitiço. Ele tá falando que a vaca estava correndo demais e ele estava achando que a vaca estava enfeitiçada, porque ele nunca tinha visto uma vaca correr daquela forma. Eu me aproximava da bicha, ela torcia caminho e se afastava. Pelejamos assim muitas horas. Pega aqui, pega colar. Suponho que andamos umas 7 léguas. Afinal, chegamos à ribanceira de um rio seco, a novilha parou, eu consegui passar as unhas no sedenho dela e foi a conta. Arriou, despencou-se lá de cima e caiu numas pedras que havia no meio do rio. Desci a ribanceira, apiei e notei que a infeliz tinha desmantelado a pá direita na queda. Fiz o que pude para levantá-la e não houve remédio. Ela desmantelou, uma palavra também, né, que a gente não utiliza tanto, ela quebrou a pata, tá? E o sotaque dele ali falando é a pá, né? Então, ela quebrou a pata direita. Então, aqui temos um conflito, né? O vaqueiro está num conflito. Que conflito é esse? De tudo que a gente já leu até agora, que a gente analisou, que conflito é esse que o vaqueiro está passando, pessoal? Pensem comigo aí. Vocês sabem a resposta? De não conseguir levantar a vaca, né? Pois a mesma não podia andar devido à fratura na pata. Então, como ela caiu da ribanceira lá, quebrou a pata, uma vaca pesa pra caramba, né? Ele não conseguia levantar a vaca, né? E como ele não conseguia levantar a vaca para ela continuar, como ele ia provar para os outros que ele tinha conseguido com um bode, em cima de um bode, capturar a vaca? Esse é o conflito. Então, o conflito que ele tem aqui é de como é que eu vou resolver essa situação, certo? Continuamos. Depois de muito pensar, resolvi, não podendo levá-la, mostrar ao pessoal ao menos uns pedaços dela. Acham que pensei direito? Não havia outro jeito, meus amigos. Puxei a faca de ponta, sangrei a novilha, esfolei-a, tirei um quarto dela e amarrei na garupa do bode. Botei o couro na maçaneta da sela, pisei o estribo e tomei o caminho de casa. Então, já que o conflito era o que ele ia fazer com essa vaca que estava caída lá com a pata quebrada, então ele pensa que ele precisava mostrar que ele tinha conseguido capturar essa vaca, ele vai levar pelo menos um pedaço dela, já que ele não consegue levar ela toda por conta do peso, né? Então, passei por baixo de um pau a cavaleiro da estrada, não liguei importância a isso, galhos tortos há muitos, e eu ia embebido, fora do mundo, sim, senhores. De repente, uma coisa me chamou a atenção. O bode começou a puxar uma perna traseira. Caminhava com as braças e arrastava a perna, como se estivesse carregando um peso grande. Que diabo terá esse bode? Perguntei a mim mesmo. Um bicho que nunca tinha feito figura triste, acostumado a varar capoeira, cansando à toa? Ali havia coisa. Olhei para trás. Sabe o que foi que vi? Calculem. Imaginem que foi que eu vi das dores. Das dores espiou a telha e ficou um minuto pensando. Baixou os olhos e confessou. Não sei não, meu padrinho. Como é que eu posso adivinhar o que o senhor viu? Uma alma do outro mundo? Não, das dores, respondeu Alexandre. Eu vi uma onça lombo preto, sim senhora, trepada na garupa do bode e já com o bote armado para me agarrar. Estou comido, pensei, mas não perdi a calma. Sou assim, nunca perdi a calma. Certamente aquela diaba estava em cima do galho, torto, e na minha passagem tinha voado na carne fresca. Então, vamos nos situar aqui. Então, ele pega um pedaço da vaca, corta lá um pedaço da vaca e coloca na garupa do bode e vai caminhando para ir lá mostrar para o povo, né? No caminho lá onde ele estava seguindo. Porém, todavia, contudo, o que acontece nessa história fantástica? Aparece uma onça, né? Então, ele acha estranho ali o bode tá parecendo que estava carregando um peso muito, né, que estava carregando algo pesado, ele está caminhando e mancando, e aí ele olha para trás e ele vê o que? Uma onça que estava
na garupa, olha só, que ele fala assim, trepada na garupa do bode, né? Então a onça estava em cima ali da garupa do bode junto com ele, por causa da carne da vaca, ou e ele pensa assim, estou comido, né? Quer dizer que estou morto, que ele pensou, né? Que ela ia fazer isso com ele. E aí ele fala que nesse momento aí ele não perdeu a calma, porque ele é assim, ele é aquela pessoa que é bem segura de si, não perdeu a calma e foi pensar o que ele ia fazer. Aqui, então, apresenta-se um suspense, seguido do clímax do conto, né? Então, esse suspense é justamente de aparecer essa onça na garupa do bode, né? E aí ele fica pensando o que vai ser dele, né? O que vai acontecer, o momento de maior tensão da narrativa do conto é aqui, que ele fica pensando o que vai acontecer com ele, se ele já está morto, estou comido, né? E aí a gente pergunta, qual é o clímax do conto, gente? O que é o clímax? Então, o clímax é justamente essa parte que ele fala que viu uma onça lombo preto, sim senhora, trepada na garupa do bode e já com bote armado para me agarrar. Esse é o momento de maior tensão. E aí, logo depois, vem o desfecho, né? Então, vamos lá. Virei o rabo do olho para o traseiro do animal. Só havia ali o cangaraço da novilha, osso esbrugado. Se eu não tivesse muito sangue frio, era um homem perdido. Mas encomendei-me a Deus e disse baixinho: morto eu já estou, morto e quase jantado por esta miserável. Após agora cruzar os braços e entregar minha sorte, é que não vai. Nem cruzo, nem me entrego. Quem está morto não se arrisca. Não vale a pena ter medo. E o que vier na rede é peixe. Já viram esse ditado? Puxei o facão devagarinho, virei-me de supetão e zaz! No pescoço da onça. Ela caiu no chão, meio azuretada. Ó, aquela palavra pouco, né? Bem regionalista. Eu dei um salto e cortei-lhe a cabeça, que foi amarrada na maçaneta da cela, junto ao couro da novilha. Montei-me de novo e 1 hora depois estava no pátio da fazenda conversando com os vaqueiros. Cesária pode confirmar o que eu digo. Então, agora ele vai falar que ele matou, além dele ter matado aquela vaca anteriormente, ele matou a onça, né, que estava ali pendurada, que estava ali no lombo do bode junto com ele, né. Então, ele vai de supetão lá, né, surpresa, significa isso, e corta o pescoço da onça, né, e 1 hora depois ele já estava em casa, lá na fazenda, conversando com os vaqueiros que estavam ali para a vaquejada. E, mais uma vez, ele utiliza para dar veracidade ao que ele está dizendo à cesárea. Ele vai lá e fala assim, olha, a cesárea pode confirmar muito bem o que eu estou dizendo. Não é verdade, cesárea? E aí a gente entra no desfecho do conto. Qual foi o desfecho? Depois daquele clímax, momento de tensão, que ele está ali junto com a onça e não sabe o que vai acontecer, a gente vem para o desfecho. Qual é o desfecho? Alexandre diz que puxou o facão devagarinho e zaz no pescoço da onça, cortando-lhe a cabeça. Então, um dos desfechos da história é esse, dele matar a onça. Perfeitamente. A gente volta agora para a leitura. Ela fala assim, a Cesária. Perfeitamente, Alexandre, exclamou Cesária. Conte o resto. O resto é aquilo que você viu, meu irmão tenente, isto é, meu irmão mais novo, pessoa de coragem, que mais tarde chegou a tenente de polícia, ficou amarelo como a flor de algodão. Eu expliquei a coisa com todos os pontos e vírgulas, mandaram buscar o resto da novilha e o corpo da onça. Foi uma admiração, meus amigos. E a festa da faquejada rolou muitos dias. Meu irmão tenente... E o bode? Murmurou o cego. Que fez o senhor do bode? Ora essa, rosnou Alexandre. O bode se finou, como todos os viventes. Se fosse vivo, tinha 30 anos. E não houve bode que vivesse tanto. Morreu, sim, senhor. E fez muita falta. Foi o melhor cavalo de fábrica daquela ribeira. E aí, nós temos a continuação do desfecho da história, né? Então, antes da história acabar, né? Que ele estava contando ali que mandaram buscar o resto da vaca, justamente para, sei lá, fazer comida, né? Um churrasco. E também o resto da onça que ele tinha matado. E aí, o cego fininho
atrapalha lá que ele estava falando e pergunta qual é o fim, né? Que fim havia levado o bode. E que fim foi esse, pessoal? Qual que vocês perceberam aí no conto? Ele morreu, né? Assim como todos os viventes, ele fala que se o bode estivesse vivo, ele teria mais de 30 anos. Então, a história aconteceu há muito tempo atrás. E assim ele termina a história, o desfecho da história, né? Então, o rumo que a história tomou surpreende o leitor. Vocês ficaram surpreendidos com a história? Como ela começou e como ela terminou? Vocês conseguiram perceber as questões do conto ser fantástico, dele ser totalmente inverossímil, né? Uma história, assim, que dá para desconfiar, tanto que dá para desconfiar que ele sabe disso, né? O narrador, o Alexandre, ele sabe disso, e ele fica ali o tempo todo trazendo a Cesárea para confirmar a história dele, certo? Então, Alexandre não só consegue a vaca, como também mata uma onça, tudo isso com a ajuda de um bode extraordinário, que era do tamanho de um cavalo, né? Eu coloquei a imagem de um bode para vocês perceberem que o bode, normalmente, né, sem ser uma história fantástica, ele tem esse tamanho, né? Imagina um bode que é do tamanho de um cavalo e que é extraordinário como ele conta, né? No contos do Alexandre, nos causos que a gente chama do Alexandre, ele faz isso com os animais, né? Ele coloca, quando ele fala de um animal, ele fala daquele animal de uma forma extraordinária, maravilhosa. No Papagaio Falador, o papagaio constrói ali um diálogo com ele, é muito interessante, né? É claro que um papagaio fala, mas como o professor Gênesis até comentou, ele repete aquilo que a gente diz, né? Não ele fica conversando como se fosse uma pessoa sozinho. E no conto do Papagaio Falador, o Alexandre fica conversando do lado de fora da casa e o papagaio do lado de dentro, e o papagaio construindo um diálogo extremamente rico para um animal, né? Então, ele faz isso. Quando ele fala de animais, ele coloca, assim, um animal como um ser extraordinário. Então, a gente percebeu isso tanto no Papagaio Falador, quanto nessa história aí do bode, a história de um bode. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Esses contos são realmente maravilhosos, também chamados de contos maravilhosos, contos fantásticos. E até a próxima aula, tá joia? Então, beijos.